Continuando com o nosso papo, né? Terapia. Como eu falo, né? Que eu falo de A a Z, porque eu escolhi isso, esse trabalho, esse método, né? De gravar, porque eu quero falar de tudo aquilo que pode ajudar as pessoas, né? Eu quero, assim, abrir, que as pessoas abram a mente para ver o que ela precisa realmente fazer na vida dela, né? Para que haja mudança. E hoje nós vamos falar sobre perdão. Porque perder é uma coisa muito difícil, né? As pessoas falam, eu não vou perdoar, não. Falando, fez, então não vou perdoar. Então tá assim, ó. Será que perdoar é só esquecer a ofensa? Em parte sim. Para você perdoar, você tem que esquecer a ofensa. Aí fala assim, é conseguir fazer com que o ofensor não te afete mais. Então, perdoar não é só esquecer as ofensas, é conseguir fazer com que o ofensor não te afete mais. E como isso funciona? Então nós vamos lá. Quando você alguém te ofendeu, alguém fez algo para você muito grave, né? Que nem eu falo, que a dor da traição, da injustiça com a gente, ela dói muito porque a gente confia na pessoa, né? Você acha que a pessoa não é capaz de fazer uma coisa com você, mas a pessoa faz. E o que acontece com isso? Acontece que quando você é magoada por alguém que você jamais esperava, né, que fosse fazer algo com você, então aquela mágoa fica muito pesada, né, para você. Aí você fala assim, será que se eu perdoar, como que eu faço, né, para perdoar? Perdoar é você esquecer, sim, esquecer aquela ofensa. Mas a gente não vai conseguir esquecer. Você vai lembrar daquela ofensa. Só que o que você tem que fazer é trabalhar para que aquela ofensa, quando você lembrar dela, você não sinta a dor que você sentiu quando você foi magoada. E ninguém esquece do passado, né? O passado até às vezes é bom a gente lembrar dele, para a gente ver o quanto a gente cresceu, o quanto a gente fortaleceu. Lá no passado eu passei por isso, tal, eu sofri isso, sofri aquilo, mas aqui já não me faz diferença. Eu consegui, né, crescer, eu consegui me fortalecer, eu consegui colocar Deus dentro de mim, que Deus é toda a força, todo o poder, e Deus me ajudou a esquecer. E como eu disse, né, quando você não consegue fazer sozinho, você buscou a ajuda de alguém para te ajudar, né? A terapia, alguém que seja, que possa, que tenha condições mais avançadas que você para te ajudar a passar por cima daquilo. Como no meu caso, por exemplo, o médico falou para mim, Dona Maria, mude a sua cabeça, porque a cabeça dos outros ninguém muda. Eu guardei aquilo comigo e disse, é verdade, é verdade. A realidade é essa, né? Então é isso que eu vou fazer. Buscar meios para mim me fortalecer, cuidar de mim, porque eu não vou mudar a cabeça de ninguém. Então, o que você tem que fazer? Você tem que lutar, pedir para que Deus te ajude, que você consiga apagar aquela mágoa que você tem, que aquilo deixou em você. Aquilo tudo que você sofreu quando você passou por aquele momento difícil, você precisa esquecer, sim, aquela dor, porque o passado você não vai esquecer. O que aconteceu você não vai esquecer. Mas você tem que lutar para apagar aquela dor. E você vai fazer como? Você vai orar a Deus por você, em primeiro lugar você, porque primeiro de tudo, gente, é a gente. Que se você não cuidar de você, se você não fortalecer você, como que você vai ajudar o outro? É aquilo que eu digo, né? Cego vai guiar cego? Não pode.
Então, primeiro você busque ajuda para você. Se fortaleça você. Saia você daquela situação difícil. Busque meios para você tirar aquela dor de dentro de você. Que dói. Eu sei que dói muito. Mas você vai conseguir tirar aquela dor de dentro de você. Você vai fazer com que você consiga orar a Deus para que perdoe aquela pessoa. É fácil? Não. Mas é por isso que eu falo, primeiro você. Trabalhe em você primeiro. Cuide de você primeiro. Se perdoe primeiro por ter sentido aquelas mágoas que você sentiu. Eu quero me perdoar por ter sentido aquela mágoa, às vezes até ódio, né, gente? Você fica com tanto ódio, com tanta mágoa é tanto que vira ódio. Você não pode nem olhar para a pessoa, né? Mas não pode. Você tem que fazer com que isso saia de você. Então você tem que se fortalecer, se curar. Isso é se curar, gente, porque isso é uma doença. A dor da mágoa, a dor da revolta, a dor daquilo que te machucou. Machucou. Quando machuca, não dói? Você bate uma coisa em você, não fica doendo? Então, não machucou. A pessoa te machucou. Então você tem que se curar. Curar aquela dor primeiro, para depois você conseguir pedir para esquecer aquela dor. Se cura daquela dor, esquece aquela dor, então aí você vai ter condições de pedir perdão, para que Deus perdoe aquela pessoa. Que você quer que aquela pessoa seja perdoada pelo que fez com você. Você não quer que aquilo fique dentro de você e nem que aquilo prejudique a pessoa. Porque as pessoas fazem e esquecem que o que você planta, você colhe. As pessoas esquecem disso, né? Ela tem, é que nem eu falo, tem gente que vai passando por cima dos outros que nem trator, né? Não tá nem aí. Se tá magoando, se não tá. No vídeo passado até eu falei isso, né? Tem gente assim. Então ela passa por cima do outro, ela magoa, ela faz o que ela bem entende, como se ela tivesse certo, só tudo que ela faz tá certo, o outro, né? O outro não diz nada, o outro não vai sentir. Ela vai fazer, o outro não vai sentir. Como ela não sente, então ela acha que o outro também não vai sentir, né? Então é isso que nós temos que fazer. Cuidar de nós primeiro, curar a nossa ferida e depois nós vamos pedir para que Deus perdoe aquela pessoa para que ela não passe por aquilo que ela fez você passar. Que aquilo que ela fez para você seja esquecido. Então, para isso, acha que tem que haver o perdão. E aí você perdoa essa pessoa, mas primeiro você tem que cuidar de você. Se você não cuidar de você, se você não fazer com que essa dor seja curada, você não vai conseguir esquecer o que a pessoa fez para você. Você não vai conseguir chegar lá aonde precisa chegar, que é perdoar. Pedir para Deus perdoar aquela pessoa e que nada aconteça com ela. Que ela seja feliz no decorrer da vida dela. Que tudo de bom venha na vida dela. É difícil? É difícil sim. Por isso que eu falo. Primeiro você precisa se curar para depois você perdoar. Às vezes isso leva um tempo, né, gente? Mas não se preocupe com o tempo. Se preocupe em cuidar desse caso. Não se preocupe com o tempo, não. Se preocupe em não deixar que isso cresça dentro de você. E sim, que você consiga tirar isso de dentro de você. Não que cresça, que isso vá diminuindo. A cada dia vai diminuindo, cada dia você vai esquecendo, cada dia isso vai sendo apagado, para que você consiga, então, pedir que Deus perdoe essa pessoa. E que ela não passe por aquilo que ela fez para você. Aí sim, aí você então, você consegue fazer com que você perdoe a pessoa. Porque o ofensor, ele não tem dó, né? Ele não pensa nele mesmo, né? Então, nós temos que pensar dessa maneira. A pessoa, quando ela ofende você, quando ela faz você sofrer, ela não pensa nem nela. Então, a gente precisa pedir para que Deus cuide dela, né? Envolva ela e perdoe ela e ajude ela a despertar para a realidade. É aquilo que eu falo dos perfis, né? As pessoas precisam procurar entender o seu perfil para se curar. As pessoas precisam se curar
dos genes difíceis, né? Daquilo de ruim que ela tem dentro dela, que faz mal tanto para ela, para quem convive junto com ela e para as pessoas ao redor dela, né? E é isso que nós devemos fazer, orar a Deus, né? Primeiro por nós e depois pelas pessoas que estão com esse tipo de sentimento, né? De coisa ruim dentro de si, né? É isso, gente. Vamos pensando assim e vamos agindo assim e vamos procurando meios cada vez mais para que nós possamos mudar e ajudar os outros a se mudar também, tá bom? É essa a nossa vida, né? Nos mudar e ajudar que o outro também se mude. Pense nisso.